Olá, eu sou Felipe Recondo e este é o Sem Precedentes, o podcast do Jota em que nós discutimos o Supremo e a Constituição. No episódio de hoje, não poderia deixar de ser, nós vamos falar sobre a aprovação de 3 propostas pela CCJ da Câmara, Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados, uma delas que aumentou o rol de crimes de responsabilidade atribuídos a ministros do Supremo, aumentando assim a possibilidade de pedidos de impeachment de ministros do tribunal. Uma outra que impôs limites para as decisões monocráticas dos ministros do Supremo, todas elas aprovadas com uma ampla maioria, e a gente vai discutir um pouco aqui não só o mérito dessas questões, como também o contexto em que elas foram aprovadas. E a gente vai também discutir se essas medidas são ou não são para valer, né? O presidente da Câmara, Arthur Lira, já declarou que não vai levar essas medidas adiante, não vai levá-las a plenário enquanto for presidente da Câmara. Esse não é um pacote de medidas que é para ser votado agora. Esse é um pacote de médio prazo. A terceira decisão, que eu não mencionei aqui, é que permite ao Congresso Nacional derrubar decisões do Supremo Tribunal Federal. Portanto, uma trinca bastante radical em relação ao desenho que nós temos hoje do Supremo Tribunal Federal. E comigo aqui estão Juliana Cesário Alvim, Diego Werneck e Tomás Pereira, para falar de contexto, para falar do mérito e para falar de possíveis inconstitucionalidades e repercussões dessas decisões no Supremo Tribunal Federal. Juliana, começo com você. Esse não é um assunto nem uma tentativa do Congresso Nacional que seja recente. Nós mesmos aqui, e a academia como um todo, faz críticas a algumas dessas decisões, né, que o Congresso ataca agora, há muito tempo, especialmente de decisões monocráticas ou mesmo de ministros que extrapolam as suas competências. Mas essa decisão vem num contexto, e a gente estava aqui antes de começar, falando sobre a própria exposição de motivos que é feita nessas propostas. E por mais que a exposição de motivos não seja aprovada, depois o Supremo pode usar esses argumentos, eventualmente, para declarar a inconstitucionalidade dessas medidas aprovadas. E o que nós vemos nas exposições de motivos é uma baita confusão e uma mistura de contexto político com contexto jurídico. Então vamos discutir aqui, Juliana, em que contexto se dá a aprovação dessas medidas. Não é só a eleição municipal, né? Eleição municipal com o centro-direita saindo-se vitorioso na eleição, mas não é só isso. Nós vimos já algumas dessas iniciativas, e acho que vale lembrar isso, partindo inclusive de deputados de esquerda. Lembro muito bem de uma proposta do deputado Rubem Júnior, do Maranhão, do PCdoB do Maranhão, que já previa que limitação para decisões monocráticas de ministros do Supremo em ADI e ADPF. Então, esse é um problema que é atacado, por exemplo, por esquerda, por direita, pela academia, por nós aqui no Sem Precedentes sempre falamos isso. Mas qual é o contexto em que isso se dá, Juliana? E você fez a leitura da exposição de motivos. O que dá para ver de confusão no contexto que gera essas medidas da Câmara dos Deputados? Oi, Felipe, Tomás, Diego. Acho que o contexto aqui é muito importante também a forma como essas medidas são apresentadas, né? Acho que a primeira coisa que a gente tem que frisar, ressaltar, é que são 3 medidas diferentes que têm graus diferentes de inconstitucionalidade, se a gente for falar dessa maneira, mas graus diferentes de interferência no Supremo, graus diferentes até de racionalidade ou de capacidade de solução dos problemas que elas estão apontando, e graus diferentes de relação com as críticas, talvez válidas em alguma medida, que as tenham originado, né? Então a gente sabe que existe um contexto, né, de muitas críticas ao Supremo já há muitos anos, e críticas, muitas dessas muito válidas, inclusive muitas que nós aqui endossamos e trabalhamos e buscamos aqui, né, trazer propostas construtivas para elas. O problema é como é que isso se apresenta nesse momento, né, e nesse contexto, e nesse conjunto de coisas, que parece que que vem como um ataque ao Supremo,
sem muita dimensão construtiva. Parece uma dimensão muito mais destrutiva, embora alguns dos problemas que estejam apontados nas discussões que estão sendo feitas no Congresso sejam problemas reais, problemas que são reconhecidos assim de maneira consensual. E aí você mencionou a leitura da exposição de motivos, né? Acho que esse é um elemento importante, claro, embora seja limitado, ele diz alguma coisa, assim como também os pareceres que foram feitos na CCJ. E neles a gente observa que vários dos problemas que estão sendo apontados ali não poderiam ser superados com essas medidas. E não porque as medidas sejam estreitas ou curtas demais, às vezes porque elas são amplas demais e ainda assim não se relacionam com aquele problema. Então, vou dar um exemplo na PEC, né, que trata lá da possibilidade de reversão de decisões do Supremo pelo Congresso. A maior parte das decisões que são mencionadas nesses documentos são decisões que, na verdade, dificilmente podem ser caracterizadas como um ativismo do Supremo, né? Como, por exemplo, a questão das células-tronco, que foi uma lei que tinha sido aprovada pelo próprio Congresso, e o Supremo ele só endossou a constitucionalidade que já era presumida. Se negou a derrubar a lei aprovada pelo Congresso Nacional. Exatamente. Então, qual seria a questão aqui, né, que se relaciona com uma medida tão extrema como essa que está sendo proposta? Outra questão que eu acho que é relevante, né, que não aparece, ou que não aparece ali no parecer relativo à aprovação da outra medida relacionada às monocráticas, que é a própria reforma que o Supremo fez internamente em 2022, para tentar dar conta dessas críticas, sim, válidas, que são feitas com relação ao abuso das monocráticas no Supremo. Então, são questões que claro que os parlamentares eles votam por razões diferentes, mas é importante que haja uma certa coerência com relação àquilo, porque senão a gente vê medidas que clamam buscar solucionar certos problemas, sem nem chegar perto disso, talvez criando mais problemas, né? E também reforçando certos discursos e certas críticas totalmente destrutivas com relação a criticando o Supremo não pelos seus erros, mas às vezes até pelos seus acertos. Então a gente fica por isso que eu acho que esses elementos eles são importantes e eles ajudam a gente a entender e diferenciar essas medidas que eu acho que a gente tem que fazer. E tem uma outra coisa, né, Juliana? Se fosse para realmente atacar um problema, talvez isso não viesse num pacote, porque o pacote não visa atacar problemas. De um lado, sim, nessa proposta, né, que limita decisões monocráticas, por exemplo, nas outras duas, não necessariamente. E aí aprova-se um pacote para uma demonstração política de força mesmo, dessa oposição que se estabelece hoje ao Supremo. E é uma oposição majoritária. Mas, enfim, vou chamar aqui Diego, vou te chamar para essa também, a gente já estava aqui discutindo, inclusive, esse exemplo de lei da lei de biossegurança, né? Que a gente estava mencionando, você mencionou aqui no chat, eu vou abrir isso aqui, tá, Diego? Que você acha que a discussão sobre lei de biossegurança pode até ser relevante, porque na época 5 ministros impunham condições para as pesquisas com células-tronco que não estavam em lei, né? E aí estabeleciam essas condicionantes para que a lei fosse, sim, constitucional. E eles ficaram vencidos. E aí você disse, isso mostra também, né, como o Supremo pode, de alguma forma, tentar interferir no processo legislativo, etc. Mas é engraçado que hoje, essas condicionantes pensadas por aqueles ministros que eram mais conservadores, talvez tivessem a maioria de apoio no Congresso Nacional. Então, o Congresso aprovou pesquisa com células-tronco e num projeto que era, na verdade, pensando em pesquisa com transgênicos. Então, daí se vê como é que a coisa é confusa. Mas, enfim, Diego, você para falar também sobre esses projetos, esse contexto todo. Sim, eu concordo com a Juliana que esse é um exemplo, né? Ruim, porque ilustra o quanto que tem um problema de discordância de decisões do Supremo. E se a gente for levar a sério a discordância dos políticos quanto às decisões do Supremo, a gente vai esbarrar no problema que você está apontando agora, Felipe, que é
Eles discordam, exceto quando eles concordam. Eles discordam, exceto quando a decisão criativa, que Depende do nova, faz contexto, alguma depende do coisa, momento. faz alguma coisa que é boa para eles, politicamente, que eles concordam. Eu, de fato, eu tenho muita dificuldade de levar a sério críticas de ativismo por parte de setores mais conservadores do Congresso, que muitas vezes aplaudem decisões que são igualmente assim arrojadas quando vão na direção que eles aprovam. Por exemplo, aquela do ministro Nunes Marques, monocrática, que permitiu a realização de cerimônias presenciais religiosas durante a pandemia da Covid, quando nem o Vaticano estava realizando a missa de Páscoa presencialmente. E o ministro Nunes Marques, também, numa liminar absolutamente injustificável, 2 dias antes da Páscoa, decide liberar nacionalmente a realização desses cerimônias presenciais. Estou dando esse exemplo em algum detalhe para dizer, se você for ver hoje as pessoas que estão criticando o ativismo do Supremo nessas decisões, onde estavam naquele momento, quando esse poder monocrático foi celebrado por setores mais conservadores, porque fez a coisa certa. Então, acho que esse é um caminho ruim, de fato. Eu concordo com a Juliana que ativismo judicial não pode ser a métrica, o critério, a moldura dessa conversa. Eu acho que a conversa tem a ver com poder individual e independência dos ministros. E acho que essas dimensões colocam várias dimensões diferentes que estão também nesse pacote anti-STF e me parece que levam a análises muito diferentes. Primeira coisa que eu queria enfatizar, concordo com vocês, pacote anti-STF já é muito ruim, né? Porque, evidentemente, mostra um problema de motivação, mostra um perigo de contexto, e mostra também uma incapacidade de discutir no detalhe o que cada uma dessas coisas está fazendo. Então, bom, eu vou pegar uma dessas coisas, vou pegar um exemplo de uma coisa que eu acho que não é problema, não só não é inconstitucional, como não me parece ruim, que é uma das coisas que está em uma das PECs que está em discussão. Eu acho que você colocar uma regra que impede que um ministro monocraticamente suspenda um ato de outro poder, me parece que com um ato normativo, uma lei, né, especificamente, não me parece uma coisa nem inconstitucional, nem absurda. Não quer dizer que o tribunal vai perder o poder de dar uma liminar, não quer dizer que isso é uma coisa urgente, eles não podem. Essa é uma regra, mas essa é uma regra de uma das coisas que estão em discussão. Essa, especificamente, eu tenho simpatia. Mas ela tem a ver com o poder individual, né, nem o poder do tribunal. No outro espectro, a gente tem as mudanças que não têm a ver nem com o poder, nem com o poder individual, mas que tem a ver com a própria independência dos ministros para decidirem. E isso me parece onde as coisas ficam mais perigosas e mais claramente inconstitucionais, a meu ver. Eu vou dar exemplo de uma coisa que eu acho que é, nesse pacote anti-STF, que de fato, para mim, é flagrantemente inconstitucional. Um PL, né, que altera a lei que estabelece os crimes de responsabilidade para colocar entre as razões para entre os tipos de crimes de responsabilidade que ministros do Supremo podem cometer, tem aqui uma sugestão que é usurpar, mediante decisão, sentença, voto, acordo, interpretação analógica, as competências do Poder Legislativo, criando norma geral abstrata de competência do Congresso. Fazer controle de constitucionalidade vai te colocar nessa seara, quase que por definição, né? E aí o que vai acontecer é as decisões que uma maioria no Congresso concorda vão ser consideradas usurpação e as que o Congresso não concorda não vão ser, o contrário, as que o Congresso não concorda vão ser consideradas usurpação e as que concordam vão ser. E aí você acabou com a independência, né? Aí não tem muito sentido você ter um tribunal com juízes independentes que não é nem que o Congresso supera a decisão, o Congresso pode empichá-los porque não concorda com a sua decisão. Então, isso me parece claramente inconstitucional. Ainda que fosse constitucional, seria uma péssima ideia, porque ela mina a própria razão de você ter controle de constitucionalidade o juiz independente. O que está em discussão é se a gente quer que exista pessoas que, sem temer diretamente a ameaça do Congresso, decidam se o que eles fizeram é compatível com a Constituição ou não. Acho que você perde isso apenas se você adota uma medida como essa aqui. E você, Tomás?
que acha desse pacote e se tem alguma dessas medidas que você acha que passa no seu crivo. Então, eu acho que, voltando aqui, né, Juliana e o Diego já disse, eu acho que tem um erro, um problema, às vezes, a gente discutir isso simplesmente como se elas fossem medidas que existem fora de contexto, né? Porque algumas dessas medidas, mesmo as mais, digamos, que mudariam mais o nosso sistema, elas em abstrato não poderiam ser defendidas, né? E a gente poderia discordar delas dentro do plano de acho melhor, acho pior. Tem mais tem, né, os prós e os contras são maiores que o prós e assim por diante. Então, acho que uma coisa, e acho que talvez seja importante para pensar, tudo que a gente está discutindo entra, eu diria, para mim, pelo menos, dentro dessa grande questão que é como que você pensa o teu sistema, como que você desenha o seu sistema e como que você altera o seu sistema para melhorar, né? Reforma ele a partir de diagnóstico de certos problemas. Então, o que eu quero dizer com isso é, a gente poderia ter um sistema em que não existe poder individual de ministro da monocrática nenhuma. Esse não é um sistema, não é assim. O Supremo já foi assim, hein? Esse não é algo essencial do controle de constitucionalidade, né? E dependendo do ato que a gente está discutindo, talvez, pelo contrário, seja excepcional que o ministro possa fazer isso. Então, se o Supremo só decidisse constitucionalidade, inconstitucionalidade de leis, de atos normativos, né, do Congresso, atos legislativos propriamente dito. É verdade que tem uma crítica razoável a se dizer que um ministro individualmente suspender um ato uma lei, se ela é uma lei que já foi aprovada, é algo que passou pela Câmara, passou pelo Senado e passou pela sanção presidencial, né? Então, se você pensa o nosso sistema como um sistema em que o controle de constitucionalidade entra de um grande sistema de promulgação de leis, em que uma lei é aprovada na Câmara, ou não é, né? Mas se ela for, ela vai para o Senado, onde, de novo, o Senado tem um poder de veto, ele pode não aprovar. E onde, depois de aprovada na Câmara e no Senado, ela vai para o presidente, onde, de novo, pode ter uma sanção ou pode ter um veto. E daí, se tiver um veto, esse veto volta para o legislativo, e daí o legislativo pode tentar derrubar esse veto. E daí o controle de constitucionalidade entra nesse sistema depois de tudo isso, como mais um veto, né? Mais um poder de veto. Que, apesar de no próprio desenho não ter necessariamente um novo, né? Quando o presidente veta, volta para o Congresso. Quando o Supremo veta, não volta para ninguém. Às vezes, inclusive, as propostas é como se passasse a ter isso. Mas é claro que o Congresso pode depois emendar a Constituição em reação a isso. A gente já viu isso acontecer, isso acontece em outros sistemas, acontece no Brasil. Estamos vendo acontecer agora com demarcação de terra indígena. E daí a gente vai ter uma outra rodada em torno disso. E daí a gente vai ter uma outra rodada, porque a emenda muda o contexto normativo, e daí você vai ter, eventualmente, uma outra discussão de um outro ato dentro desse contexto, e assim por diante. Eventualmente no Brasil, não é também em todo lugar, no Brasil existe controle de constitucionalidade de emenda. Então, isso é tudo um grande sistema em que poderes diferentes agem e reagem uns aos outros, e o resultado dessa interação são as normas jurídicas válidas que regulam a nossa vida, digamos assim. A mesma coisa dentro desse sistema com ministros, como eu disse, darem decisões ou não. No nosso contexto, o Supremo decide muita coisa, em muitos tipos de ações diferentes, em muitos tipos de... você tem todos os casos criminais, você tem o controle abstrato de constitucionalidade, você tem os recursos extraordinários com repercussão geral, você também tem mandado de segurança, você tem, enfim, inúmeras decisões, você tem suspensão de segurança, que vai pela presidência do Supremo, então você tem um monte de decisões diferentes que o Supremo dá. Em algumas delas, talvez faça mais sentido ou menos existir poder monocrático, seja pelo tipo de ato que é controlado, seja pelo volume, tamanho, seja pela urgência, pela emergência. Então, isso é toda uma questão que, se você estivesse discutindo esse abstrato, a gente poderia pensar. A gente está numa situação específica do Supremo que a gente tem. Então, do ponto de vista do diagnóstico, é um Supremo que dá decisões individuais profundamente criticáveis. E eu acho que para todos os lados do espectro político, né? Então, eu acho que é fácil a gente citar, o Diego já mencionou, a decisão do ministro Cássio, que decidiu a abertura de templos no meio da pandemia, foi, eu e o Diego dissemos que foi uma das piores decisões que o Supremo já deu na história dele. Então, a gente claramente acha uma decisão esdrúxula. Muita gente achava bom, outras pessoas achavam, muita gente achou ruim também. O próprio Supremo achou muito ruim. O Supremo se reuniu imediatamente para reagir a essa decisão, de tanto que os próprios ministros acharam que realmente era algo que extrapolou. Quando o ministro Marco Aurélio decidiu, no recesso,
usando digamos, essa possibilidade, né, de monocrática individual no recesso como sendo uma exceção da lei da DIN, determinar a soltura de todas as pessoas presas a partir de uma condenação em segunda instância, num contexto em que existia uma decisão colegiada do Supremo discutindo exatamente isso, né, e que a última posição do Supremo não era essa, isso também, de novo, foi um grande problema na época. O Supremo teve que se organizar e se mobilizar para reagir a isso. Ou então, não é um ato legislativo do Congresso, não é um ato normativo geral, mas quando o ministro Gilmar Mendes determinou a impossibilidade da posse do ex-presidente Lula, então nomeado como ministro Lula do governo Dilma, isso também foi, na época, uma grande questão. Então, a gente, para qualquer lado do espectro político ou de temas políticos ou de temas, você vai encontrar decisões individuais de ministro Supremo que são profundamente problemáticas. É nesse contexto que o Congresso está agindo. Agora, o Congresso está agindo, e eu acho que é importante falar isso, num contexto em que a gente está falando das emendas parlamentares, das discussões orçamentárias, em que o Supremo tem tentado agir, né, primeiro na relatoria da ministra Rosa Weber, agora na relatoria do ministro Flávio Dino, para tentar conter certas ações expansionistas em relação ao orçamento do Congresso, que tem gerado diversos problemas sistêmicos no Brasil. Então, quando eu leio, e eu acho que vou parar por aí, quando eu leio as hipóteses, por exemplo, de impossibilidade de concessão de decisões monocráticas, e tem lá algo que está dentro da categoria, né, tenta colocar a categoria de atos legislativos do Congresso, e dizer que a cautelar, não é que não pode ter cautelar, pode ter cautelar, mas ela não seria uma cautelar individual, eu acho que é algo mais fácil de defender. Quando você entra em categorias como decisões que, olha o tamanho dessa categoria, afetem políticas públicas, o verbo afetar, ou então que gerem despesas orçamentárias, é uma coisa imensa. Agora, é claro que quando eu leio a linha específica, do inciso específico que fala sobre o Supremo, o ministro individual não poder conceder decisões que gerem despesas orçamentárias, e daí tem uma vírgula e continua explicando o caso específico, e fala sobre expansão de benefícios ou concessão de benefícios para categorias, benefícios e vantagens, eu imediatamente penso no ministro Fux e na monocrática que ele deu, que de fato garantiu auxílio moradia para os juízes por anos no Brasil. Então, assim, é complicado a gente pegar, eu acho que uma coisa importante para a gente ter essa discussão é ter a discussão com o devido grau de complexidade que ele exige, que a gente tem um Supremo que tem diversos problemas, que até nos últimos tempos atuou, e inclusive a presidência da ministra Rosa Weber foi muito importante nesse sentido, atuou para tentar conter alguns desses arroubos. Eles próprios, me parece, estão mais cientes disso, diante inclusive dos casos que eu acabei de mencionar, que foram casos tão polêmicos, tiveram tanta crítica interna do próprio tribunal, que eles próprios tiveram que se mobilizar para tentar gerar algum tipo de contenção colegiada dentro deles. Mas também é um Supremo que mas também nós estamos diante de uma recente experiência durante a pandemia, com o governo Bolsonaro, com diversas medidas problemáticas sendo tomadas, que tinham um efeito imediato, que afetavam a vida das pessoas de uma maneira drástica, e a gente tem um Congresso que, em diversos momentos, na verdade, está tentando promulgar medidas que violam as nossas normas constitucionais como elas são hoje, né? Então, esse contexto não dá para a gente ignorar. Mas eu acho que, só para eu terminar, que eu lembro uma coisa, mas é importante também te lembrar que, às vezes, os argumentos que dizem, não, mas às vezes o Supremo precisa desse poder para dar uma decisão imediata, isso é verdade, mas eu queria lembrar que o Supremo melhorou muito nisso, seja por causa do plenário virtual, e a gente viu o Supremo sendo capaz de colegiadamente se unir e dar decisões imediatas, colegiadamente em cautelares durante a pandemia diversas vezes, ou então fazer o referendo de uma decisão, às vezes a decisão saía num dia, mas no dia seguinte ou 2 dias depois você tinha a sessão do Supremo referendando aquilo. Então, eu acho que é um falso argumento dizer que como se a gente tivesse duas situações, ou a gente tem que ter ministros completamente descontrolados fazendo o que eles querem, ou a gente vai ter um executivo e um legislativo completamente descontrolado, tomando decisões que afetam a vida das pessoas e que precisam de uma resposta urgente. A gente trabalhar com isso como se fosse esses dois pontos extremos do espectro me parece ruim. Agora, é complicado, no contexto que a gente está, ter essa discussão presumindo boa-fé. Boa-fé de verdade. Não, pois é isso que eu ia mencionar, Tomás. Você mencionou o problema das emendas parlamentares, é óbvio que é o último ponto, né, o mais recente do embate entre
Congresso Nacional e Supremo. Mas isso também não passa nem perto do interesse de desconstitucionalização que passa pela cabeça de determinados deputados que estão lá e que passaram a usar o Supremo também como o ataque, a crítica ao Supremo de forma apenas interessada politicamente, né? Então, acho que a decisão de emendas parlamentares do ministro Flávio Dino é só um ponto a mais num cenário de tentativa de desconstitucionalização e também de diminuir ainda mais a credibilidade e capacidade de decisão do Supremo para deixar que governos tomem suas medidas livremente. Essa era a intenção dessas figuras com o governo Bolsonaro. Será que se um governo de esquerda tivesse tomando as mesmas medidas, estariam desse lado? Certamente não, a gente já viu que não. A gente viu tantas vezes que o PFL e PSDB foram ao Supremo para tentar obstruir decisões do governo Lula, do governo Dilma. Você mesmo mencionou uma de impossibilidade ou de veto à posse do ex-presidente Lula como ministro da Casa Civil de Dilma. Quem é que estava por trás disso? Será que os partidos? Será que Marcel Van Hatten estaria criticando? Não era parlamentar à época, mas criticaria essa decisão? Certamente não. Diego, vamos voltar ao assunto. Acho que tem várias medidas diferentes, como eu falei, que impactam dimensões diferentes. Eu terminei minha última intervenção falando do problema da independência, regras que afetam não o que os ministros podem fazer, em termos decisórios, nem o que eles individualmente podem fazer, nem o que o tribunal pode fazer, mas sim como ministros se comportam, fora do poder de decidir. E esse PL, que me parece também problemático em vários aspectos, além do que eu já mencionei, o PL que estabelece novas hipóteses de crime de responsabilidade de ministro, coloca, por exemplo, ministro se manifestar por qualquer meio de comunicação sobre processo pendente de julgamento ou fazer juízo depreciativo sobre despachos, votos, decisões de órgãos judiciais ou atividades de outros poderes da República, ressalvada crítica nos autos, em obras técnicas ou no magistério. Bom, isso não dá para dizer que não temos um problema no Supremo hoje com ministros que se pronunciam sobre temas que afetam processos pendentes de julgamento, né, sobre temas de conjuntura política sobre os quais não deveriam se manifestar. Então, mas esse é um exemplo, né, de uma solução perigosa, uma pretensa solução problemática e perigosa por um problema que é real. Por que me parece que é uma solução problemática e perigosa? Porque, né, talvez a emenda saia pior do que o soneto. Você pode reconhecer que existe um problema hoje de comportamentos de ministro do Supremo que não são desejáveis. E, novamente, falando aqui de comportamentos, não de decisões, né? Como se comportam fora dos autos, como emitem opinião sobre o que está acontecendo no país, fora de posições institucionais, presidente do TSE, presidente do Supremo. Mas, se para resolver esse problema você está dando para o Congresso um mecanismo para, novamente, voltando ao meu ponto anterior, na prática, retirar do tribunal os ministros de quem eles não gostam, no geral, os ministros com cujas decisões eles não concordam, esse é um preço que a gente não pode pagar. Esse é um preço que me parece inaceitável, ainda que o problema de fundo seja real. Isso que eu acho que é uma coisa também importante de enfatizar. É possível concordar que há problemas que essas propostas tocam, é possível concordar que há disfunções nas regras que a gente tem do Supremo, mas é possível achar que em vários pontos aqui eles não têm a solução. Eles estão propondo coisas que vão gerar problemas maiores, como o Tomás falou, como a Juliana falou, e você também, Felipe. De outro lado, eu acho que a reação do Supremo também importa nessa conversa, né? Porque da mesma forma que a gente está discutindo aqui as motivações conjunturais do Congresso, a gente não pode achar que tem, de um lado, motivações puramente políticas e, de outro, motivações puramente jurídico-institucionais republicanas, né? Os ministros do Supremo, querendo ou não, estão falando em defesa do seu poder individual, que, se vai ser usado para finalidades boas ou ruins, assim como qualquer poder pode ser usado para qualquer coisa. Então, era importante que a reação do Supremo fosse mais nuanceada do que ela tem sido de um ano para cá, quando essas propostas aparecem. Pode ser verdade que as motivações dos congressistas são ruins, pode ser verdade que
o contexto gera problemas, pode ser verdade, certamente, que várias dessas medidas, ainda que fossem constitucionais, são soluções ruins. E essa é uma conversa que os ministros do Supremo certamente vão ter coisas a dizer, né? Não vamos acreditar que eles não vão falar sobre isso. Porém, subir o tom, como muitas vezes tem acontecido nessas declarações públicas, faz parecer, voltando ao ponto do Tomás, que não existe, que assim, temos problemas, mas o Congresso não pode fazer nada. Temos problemas, mas nenhuma regra pode ser alterada pelo Congresso. Temos problemas, mas o que a gente pode fazer é só continuar confiando que os ministros do Supremo vão ser os únicos a fazer qualquer coisa com relação ao seu próprio poder. Embora eu acho que, para alguns temas, né, a autorregulação seja a melhor solução, e eu acho que comportamentos dos ministros do Supremo é um desses, eu acho que o melhor para a nossa democracia seria que o tribunal sinalizasse que reconhece que é preciso ter regras melhores, mais claras, talvez, com relação aos parâmetros de conduta dos ministros, e tomasse para si a responsabilidade para aplicar essas regras e construir a aplicação clara e consolidada desses critérios. Esse é o tema que, para mim, claramente é desejável que fique na mão dos próprios ministros do Supremo, como autorregulação, e não que seja feito por mudança de regra pelo Congresso. Mas não quer dizer que todas as questões que estão em jogo tenham essa natureza. E seria muito importante que o Supremo, no esforço de reagir ao que acha ruim, e às vezes pode ter boas razões para isso, não transforme a coisa num debate impossível. Dizer, não tem nada que o Congresso possa fazer. Não é possível mudar o poder individual, não é possível mudar regras sobre nada. Tudo que a gente pode fazer é continuar confiando que o Supremo vai continuar se corrigindo, se quiser, quando quiser. Acho que isso também seria uma reação ruim da parte do tribunal, e que não resolve o problema, acho que só vai agravá-lo. A gente sabe, né, Diego, que tem uma agenda de discussão que a academia faz, o próprio Supremo faz, de melhoria do seu processo decisório, a gente já mencionou aqui mudanças regimentais, etc. Tem também uma discussão sobre comportamento, né, mas há uma divergência interna sobre isso, sobre qual o nível de exposição dos ministros, se eles devem participar mais ou menos do processo político. Existe dúvida sobre isso. E se a gente olhar durante o governo Bolsonaro ou em certos outros momentos, a gente vai ver que houve provocações, quando você lançou seu livro, a gente fez esse debate, né, estímulos do próprio meio político para que ministros participassem mais dessas discussões. Então, nem o Congresso sabe que estímulo quer, na verdade, indicar para o Supremo Tribunal Federal. Me lembro como eles gostaram quando os ministros do Supremo, logo que houve o impeachment da presidente Dilma, fossem a público dizer que o processo foi legítimo, sem nenhum julgamento sobre isso. Mas como houve estímulo, inclusive aplauso, por parte do Congresso Nacional, diante dessa postura, que nós vamos, acho que concordar aqui, que não cabia aos ministros do Supremo saírem para dizer que o processo de impeachment da presidente Dilma foi legítimo ou não, sem nenhuma provocação, nenhum processo para ser julgado. Ou melhor, até tinha processo para ser julgado e não foi. Então, o estímulo que o Congresso dá, em certos momentos, é no sentido contrário. E aí, antes de chamar a Ju, só mencionaria mais 2 pontos, né? O próprio Congresso Nacional, escrevi isso aqui no chat para vocês, enquanto a gente estava conversando, né? Chama ministros do Supremo para participar do processo legislativo, para propor medidas, alterações legislativas e tal. Então, existe um estímulo também para que, nesse outro âmbito, o Supremo participe desse processo. Pode até ser legítimo, mas lembrando que os ministros depois vão ter que jogar a constitucionalidade dessa lei que eles ajudaram a aprovar, a desenhar. E um outro ponto que também me parece esquisito, diante desse pacote, né, de tentar limitar a participação do Supremo e decisões do Supremo em políticas públicas, é que o Senado está discutindo um projeto para regulamentar processo estrutural. Processos estruturais que, em boa medida, são baseados ou são tocados no Supremo com base em decisões individuais de ministros do Supremo. Então, para mim, essa é uma outra contradição que não fecha com o que está sendo proposto. E aí, só me leva à conclusão, pode falar, Diego, fica à vontade, só me traz um ponto que é, o contexto, nesse ponto agora, não tem uma proposta correta para enfrentar os problemas. Tem uma briga política. A gente não vai ver sair desse pacote, e esse é um pessimismo meu, nada que seja realmente para redesenhar, num sentido positivo, o processo decisório do Supremo. Desse pacote, eu acho difícil que saia qualquer coisa que seja... Eu discordo.
Eu discordo. Que seja possível, ainda mais pelas pessoas que estão envolvidas e pelos interesses envolvidos. Não que, e aí, Diego, só para a gente concordar nesse ponto, não que as medidas propostas e alguns pontos delas sejam positivos, não é isso que eu estou dizendo, mas eu acho que a intenção dessas pessoas não é essa. A intenção, e a gente ouve de parlamentares aqui, Diego, eles já fazendo a conta do impeachment. Eles querem saber de impeachment de ministro do Supremo. E a conta é essa. Com o argumento de, enquanto Arthur Lira estiver no comando, enquanto Hugo Mota, se for o sucessor, estiver no comando da Câmara, e Davi Alcolumbre, se eleito for presidente do Senado, isso não passa. A conta, e por isso que eu falei aqui que essa é uma agenda de médio prazo, a conta é para 2027. E a conta que eles fazem de impeachment é pensando nisso. Eu acho que não tem aí uma intenção pura e simples de melhorar o desenho, que tem uma coisa política. Deixa eu, então, concordo que, entendi, seu ponto não é sobre as medidas em si, mas sobre o que vai sair desse negócio, mas aí eu faria uma distinção, Felipe, eu acho que me impressiona menos a questão da motivação agora para adotar medidas X ou Y. Em si, para mim, a discussão, e a gente teve isso aquela vez aqui no Sem Precedente com o Miguel, essa conversa, para mim importa discutir a medida. Só que aí você aponta um outro ponto, esse com o qual eu concordo, que eu acho que é um outro sentido de motivação. Motivação como plano. A motivação como, uma vez que isso esteja no lugar, eu vou fazer tal coisa. Isso eu acho que é relevante, mas talvez a questão mais geral a ser colocada aí é pensar no day after dessas medidas. E aí, por que eu acho que é importante separar isso de motivação? Porque motivação pura, se a gente coloca esse teste, a gente nunca vai aprovar nenhuma lei. A gente nunca vai aprovar nenhuma reforma. Mas, de fato, uma coisa é a motivação como algo que só está na cabeça das pessoas, a razão pela qual você aperta o botão para aprovar. Outra coisa é o tipo de porta que você está abrindo para isso ser usado por essas pessoas que elas mesmas estão criando esse poder e já tem um plano para como eles vão usar no dia seguinte. Isso eu acho que é relevante. Isso é relevante porque, de fato, a gente pode considerar que uma coisa, e isso ecoando coisas que o Tomás e Juliana já falaram também, uma coisa é qual sistema que você acharia bom se você estivesse desenhando ele agora, sem saber exatamente quem ia estar na posição X ou Y para usar esse poder, né? Você está desenhando um barco que depois você não vai saber quem vai estar no timão e deixa ele desenhando em abstrato. Outra coisa são essas reformas que acontecem quando o jogo já está rolando e que a pessoa já está batendo o escanteio sabendo que vai cabecear a bola no instante seguinte lá na pequena área. Que é um pouco o que essas reformas, de fato, podem ter de problema, e eu estou totalmente de acordo. Por isso é que eu acho que as reformas que dão poder para superar, sustar a decisão do Supremo e diminuir a independência dos ministros, essas me parecem as problemáticas. Reduzir poder individual, eu não consigo ver como que um parlamentar vai usar isso contra ou a favor, ele não sabe, ao contrário, provavelmente ele está perdendo alguma coisa, talvez ele não tenha percebido. Não, mas é muito grave que se proponha isso, Diego, pensando, inclusive, vamos perguntar para esses parlamentares, vocês querem que ministros individualmente impeçam decisões inconstitucionais de presidentes, abusos, ou mesmo fazendo uma discussão aqui que está na pauta do dia, fornecimento de medicamentos numa decisão liminar, não é para fornecer? Será que esses parlamentares, até é problemático esse assunto, né, concessão de medicamento via liminar e tal, mas eles estão atacando isso. Isso interfere em política pública. É isso mesmo? É isso que querem? Política pública e orçamento, querem, né? Não. As duas coisas entrariam em duas linhas. Exatamente. Afeta uma política pública e gera gasto. Essa é uma das... Bom, terminei, desculpe. Não, o que eu ia falar é um pouco se relaciona com isso. Eu acho que eu acho que eu me alinho nesse caso com o Felipe, nesse grande ceticismo com relação a esse pacote, inclusive com relação aos seus efeitos, né? E aí eu penso em medida, o Diego colocou medida como plano, né? Um sinal de alerta. Mas eu acho que também tem um elemento que, além do... Porque o plano ainda tem um elemento subjetivo, eu acho que tem um elemento de contexto muito grande, medida como contexto, essas medidas sendo tomadas no momento e desse modo, né? E claro, a gente já viu isso acontecer 1000 vezes, medidas sendo tomadas de forma ad hoc, mas a desconsideração de outros valores ou princípios ou motivações que seriam relevantes aqui é muito grande, né? E aí a gente estava falando, o Felipe deu o exemplo do caso de processo estrutural, né?
você está focado em tirar de um lugar, ainda que aquilo não necessariamente faça sentido com o que você está propondo em termos de sistema. E eu acho curioso também essa discussão não dialogar com talvez né, a grande interferência no judiciário, que foi a emenda 45. Eu acho que ali tinha uma preocupação não só de combater a morosidade judicial, gerar eficiência, mas também uma concentração de poder no Supremo que se relaciona com o que a gente vem hoje. Então, o Congresso Nacional não colocar a discussão nesses termos, em termos também de aprendizados institucionais, de o que você aprende quando você faz essa modificação, me gera muito ceticismo e muita desconfiança. Não me parece que seja nada voltado para o aprimoramento do sistema, né? A gente falou aqui das monocráticas e discutimos um pouco antes como é que as monocráticas tiveram esse papel na redução do acervo do Supremo. Isso é uma preocupação? Bom, se for, então isso tem que ver como é que tem que ser feito, né? Uma redação tão ampla como a que o Tomás trouxe, né, da PEC, ela impediria essa consequência. E aí, é isso que os parlamentares eles estão querendo ou não? Então, eu acho que tem um problema aí de conjunto de coisas que não estão sendo articuladas, né? Você tá identificando bodes expiatórios, assim, claro que são questões que estão candentes agora, que talvez não tivessem surgido antes, mas você está desconsiderando todo um histórico de arranjo, de inovações e de intervenções que não me parece que deveriam ser desconsideradas se você está pensando em aprimoramento do sistema como um todo. Para mim, o que soa, num momento como esse, essas propostas sendo apresentadas no mesmo tempo, no contexto político que a gente vive, é uma coisa muito mais, sei lá, a Constituição de 1937, em que você tinha aqueles dispositivos, né, de impedir o Supremo de decidir questões políticas ou possibilidade de reversão de decisão, do que qualquer mecanismo de aprimoramento pontual, de refinamento, de ajuste do sistema. Me parece uma coisa muito, como eu estava falando antes, destrutiva, né? De reagir a um controle pelas razões erradas, usando motivos que são muito mais motivos, eu acho, eleitorais, que podem ressoar bem com quem está ouvindo, do que motivos próprios, precisos, que identificam um problema e tentam ali fazer esse ajuste ou esse conserto. Tomás. Eu acho que duas coisas, Regina, ao Diego e a Juliana, né? Acho que uma coisa que talvez seja importante pontuar em relação a esse tema, que eu acho que é como que me afeta quando eu falo sobre isso, mas acho que afeta de maneira geral todos nós aqui, a gente com frequência critica a confusão feita, seja por pessoas, seja por congressistas, seja por pessoas ativistas, ou pessoas que atuam em processos questionando políticas públicas ou decisões políticas de maneiras diferentes, entre discordar politicamente de uma medida e achar que ela é inconstitucional, né? Tem inúmeras coisas das quais eu discordo, mas que eu não diria que elas são inconstitucionais. Tem inúmeras coisas das quais eu discordo porque elas são inconstitucionais. São coisas diferentes. Ou que eu discordo e elas são inconstitucionais. Elas não são as mesmas coisas, né? E eu acho que num pacote como esse, que tem tanta coisa diferente, por um lado, para a gente entrar no detalhe, porque eu digo isso assim, porque acho que todos nós, nos últimos dias, o que todo mundo quer saber é constitucional ou não é constitucional? Pode ou não pode? De uma maneira mais ampla possível. E para a gente, de fato, levar isso a sério e responder essa pergunta, a gente tem que discutir no detalhe, né? A linha A do inciso 1, ou como isso foi aprovado, esse sistema, essa emenda, na maneira como esses diversos dispositivos se conjugam entre si, é um trabalho de detalhe que é o tipo de trabalho que, inclusive, é isso. Eventualmente, talvez o Supremo tenha que decidir sobre isso numa eventual ação de controle de constitucionalidade dessa emenda constitucional. E que a gente, às vezes, cobra que o Supremo, de fato, responda com esse grau de detalhe, com esse grau de especificação, né? Porque, de novo, a gente também critica que os próprios ministros do Supremo, às vezes, se falam da mesma maneira, quando eles falam sobre reforma, sobre medidas que afetam eles dessa maneira mais ampla. E daí, conectando as duas coisas, eu acho que a questão mais geral de problemas específicos com essas ações, como que o Supremo reage a isso, né? A minha percepção é que, com frequência, o Supremo tem reagido a esse tipo de questão de três maneiras diferentes, vamos dizer assim. E me parece que as três são problemáticas.
talvez algumas delas sejam mais necessárias que outras, mas as 3 são problemáticas. Com discursos que são extremamente amplos e que superficiais e que generalizantes e que se apegam a bordões, né? Então, o Supremo adora dizer, nós somos o guardião da Constituição, ou nós temos o direito de errar por último, como se isso fosse resolver alguma coisa, como se todas as críticas e todos os problemas e todos fossem respondidos e fosse convencer alguma pessoa que vai pegar e ouvir um ministro supremo falando isso e vai falar assim, é claro, desculpa, eu não sabia que você podia errar por último, então agora a gente não vai mais criticar vocês. Isso não é algo que me pareça que tenha qualquer função relevante de convencimento num espaço que a gente tem que convencer politicamente. Então isso é o que acontece de maneira pública com frequência. Ao mesmo tempo, nos bastidores, a gente sabe que as pessoas estão conversando com chefes de poderes. Então, quando você vira para mim e fala, existe um acordo com o presidente da Câmara, existe um acordo com o presidente do Senado, a gente sabe que enquanto o presidente da CCJ ou o presidente da Câmara, o Senado foi esse, só que isso não é público. Isso não está no espaço público para a gente. A população não tem a possibilidade de falar sobre isso, ouvir isso, considerar o que está sendo negociado, porque às vezes o que está sendo negociado é uma maior ou menor passividade em relação a alguma coisa, a promessa de uma determinada decisão não vai ser, de um determinado processo não vai ser pautado, a promessa de que o Supremo não vai interferir numa determinada área, e isso é problemático. Que junta-se a terceira maneira como o Supremo reage a isso, que então a gente não pode tocar em certos temas nesse momento, porque a gente está sendo alvo, né, de tantos ataques que não dá para fazer certas coisas. É curioso que não é que não dá para fazer nada, porque eles fazem, algumas coisas eles fazem. Eles deixam de fazer, às vezes, são temas que afetam direitos fundamentais específicos de pessoas ou de minorias, né? Então a gente está num contexto em que a gente, as pessoas presumem que o Supremo não vai, por exemplo, entrar no tema de o direito de interromper a gravidez de uma mulher nesse momento, nesse contexto, e não vai pautar essas decisões. E isso é um problema. Então, o Supremo, a defesa pública dele, me parece, com frequência, ela tende a ser superficial e não vejo ela sendo efetiva para convencer ninguém. As conversas de bastidores, que às vezes é efetiva, mas elas podem ter problemas do ponto de vista de republicanismo, e, ao mesmo tempo, a contenção do Supremo deixando de decidir, às vezes, sobre as coisas que ele deveria decidir. E ele deveria decidir e ser capaz de, daí sim, seja na própria decisão, numa decisão colegiada do Supremo, seja publicamente falando sobre ela, e convencer e explicar às pessoas de por que essa decisão que foi tomada é constitucional, a Constituição exige ela, e é de fato a função do Supremo. Então, quando a gente entra nessa área, eu acho que a gente está perdendo em todos os níveis. E na reação do Supremo, nesses 3 níveis, nesses 3 elementos, me incomoda tanto quanto o que a gente está analisando em si, como a motivação digamos, ataque do Congresso em relação a tudo isso. Diego, para a gente fechar. Eu vou só fazer referência, Felipe, a um estudo recente que eu acho que ajuda a entender por que, nesse momento, agora, os parlamentares estão avançando com essas propostas. Acho que não tem só uma explicação, tem uma coalizão de deputados e senadores que têm problemas diferentes com o Supremo, alguns por conservadorismo diante de decisões progressistas, outros na questão do foro prerrogativa de função, outros talvez bolsonaristas, né, pelo conjunto da obra do Supremo nesses últimos anos. Mas tem um trabalho recente do André Kleven-Hussing, na tese de doutorado dele na Escola de Administração da FGV do Rio, que ele fez um survey com mais de 100 deputados e senadores perguntando o que eles achavam que poderes o tribunal deveria ter, né? Se eles concordavam que o tribunal, em tese, o Supremo deveria ter determinados poderes. E interessante que a resposta, independentemente de orientação política, mesmo deputados da direita, a esmagadora maioria concordava que tinha que poder exercer direitos fundamentais, foro prerrogativa de função, né? A única coisa que houve uma maioria clara e grande de respondentes nessa pesquisa dizendo que o Supremo não deveria ter poder de decidir era questões de orçamento, né? Então, só fica como um elemento interessante desse caldo dos últimos anos que permitiu que esse tema, né, dessas reformas do STF aparecesse, né? Acho que talvez isso tenha sido, certamente não é o único elemento, mas é parte de alguma coisa que fez entornar aí esse caldo de propostas legislativas. Mas aí também é difícil, né, Diego, porque tem decisões sobre políticas públicas que vão ter impacto no orçamento, necessariamente. Se determinar que se faça uma política pública, temos impacto.
Mas acho que aí você tem razão, mas na pesquisa era mais sobre decidir o processo orçamentário dentro. Exatamente, Entendi. Bom, acho que a gente vai ter que voltar a discutir isso. 2027 é o ano que marca. E eu falo esse ano de 2027, também não tirei da minha cabeça, não. Eu ouço isso de ministros do Supremo, eles dizendo, né? Até lá, o Supremo tem um trabalho de tentar desarmar essa bomba. Essa bomba está armada, ela não vai ser desarmada, ela está armada seja pelo motivo interesseiro, pragmático, político, ou ela está armada por tudo que vocês discutiram aqui, de problemas realmente existentes no Supremo, que os ministros, inclusive, admitem de alguma forma. Mas, por conta da alternância, possível alternância de poder e mudança nas mesas da Câmara e do Senado, pode ser que a gente tenha um outro cenário em 2027, e é isso que os ministros dizem. Até lá, é trabalhar para desarmar um pouco essa bomba. Queria agradecer mais uma vez a Juliana, Diego, Tomás. A gente volta semana que vem. Gente, obrigado e até lá.